pessoal, tudo bem? Quer aprender a fazer essas lindas lembrancinhas de batizado? É só assistir até o final que eu vou te mostrar o passo a passo e você vai ver que é super fácil de fazer usando o meu kit de molde de silicone de bebês. Esse aqui é o de bebês heróis, que dá pra você fazer os personagens dos Vingadores, né? E você pode usar a sua criatividade para fazer o personagem que você quiser, ele é bem versátil, tem várias posições que você pode fazer também. E esse aqui eu fiz como anjinho pra lembrancinha de batizado, tá? Então eu vou ensinar todos os detalhes pra você. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito pra você ficar por dentro de outras aulinhas que eu dou aqui sem moldes também, tá bom? Tem as aulinhas com moldes que eu ensino usando os meus moldes e tem as aulinhas que eu ensino sem os moldes também, então tem bastante coisa aí pra você aprender. Então se inscreva, compartilha, curta e comente aqui o que você achou e deixe também sugestões de vídeos que você gostaria que eu fizesse e moldes também que você gostaria que eu fizesse, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau! Bom, vou começar mostrando o molde, como é o kit. Ele vem assim com 4 peças e tem aqui a legenda do que é cada parte do molde, tá bom? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então tem aqui número 1, escudo do Capitão América, 2, martelo do Thor, então você vai olhando aqui e você vai vendo, ó, aqui é a parte do corpinho, então tem o tronco e as perninhas. E ele vem nesse pacote, um saquinho zip que você pode abrir e fechar, mantendo seus moldes sempre protegidos, para ele não sujar com pó, né? Então ele não fica solto aí, você pode deixar dentro do saquinho e que ele fica sempre protegido, e é um saco resistente, então não vai ficar rasgando como sacos normalmente de molde, né? Que acaba estragando. Então tem o moldezinho da cabeça, tem o kit do bebê herói, esse kit tá no site como kit bebê herói. Então tem aqui os acessórios do Thor, Capitão América e até do Chapolin, que eu achei legal fazer. Aqui tem a parte que tem os braços, os pés, quando a gente faz o bebê segurando o pezinho, os dedos do pé, quando faz nesse caso. E aqui também tem uma manga de blusa, caso faça o bebezinho com blusa, e dá pra fazer perninha também de calça com ele, só usar a criatividade. Então dá pra fazer vários personagens, não só os heróis, e não só anjinhos. Esse aqui tem a parte do tronco do bebê engatinhando, então você pode fazer ele engatinhando, eu vou deixar uma imagem pra você ver. Aqui tem a parte do tronquinho que a gente vai usar hoje, que é ele sentado. Aqui as pernas e aqui os dedinhos para essas perninhas, assim, caso você queira pôr os dedinhos, nesse caso aqui eu não vou colocar. Bom, sempre muito importante você usar um pincel bem macio para passar o óleo aqui no molde para facilitar na hora de desmoldar. Não precisa passar muito óleo, tá? Só um pouquinho para facilitar. Usa sempre o pincel macio, limpinho, evita usar os dedos caso você tenha a unha comprida, ou até mesmo um pouquinho comprida já pode estragar o seu molde. Então, tenho o hábito de passar com o pincel. Eu vou usar então a massa aqui na cor da pele do bebê, o bebê tem a pele clara, então eu tô usando a massa pêssego misturada com a massa natural para ficar mais suave. Ou você pode usar cor de pele, que eu acho um pouquinho pálida, eu não gosto muito, eu acho pálida, fica parecendo fantasminha. Ou tem a pele de boneca também, tá? Tem várias marcas com algumas cores novas e que fica bem bonito. Então, veja qual a opção melhor pra você, tá bom? Eu vou colocar, então, um pouquinho da massa aqui no molde. E, olha, eu já tirei o excesso, mas eu vou deixar um pouquinho, eu não vou deixar ele muito reto, porque eu quero que ele fique bem gordinho, bem cheinho. Então eu deixo um pouquinho assim, mas com cuidado para não formar rebarbe, então não pode ficar aqui pra fora. Ele tem que ficar bem dentro da parte do molde. Vou até tirar aqui um pouquinho, que eu acho que tem muito. Então apertei bem para pegar todos os detalhes e eu vou tirar, ó. Ele fica assim bem gordinho, tá vendo? E aqui tem a marquinha do umbigo e tem umas dobrinhas, tá? E aí eu vou colocar um palitinho aqui
na parte de cima, que é a parte do pescoço, essa parte mais estreita. E eu vou deixar secando um pouquinho enquanto eu vou fazendo os outros. Eu tô fazendo uma quantidade grande, então eu vou fazendo todos os troncos, deixo numa placa coberta com EVA para não grudar, né? E eu tô usando uma massa bem firme, então ele já tá bem firmezinho, né? Se a sua massa estiver muito mole, vai demorar um pouquinho mais para secar. E para esse molde que é mais profundo, principalmente a parte das pernas, eu gosto de usar a massa bem firme, para facilitar na hora de tirar. Eu vou agora modelar as perninhas, então vou passar um pouquinho de óleo, principalmente lá no fundo, no pezinho, que ele é bem profundo, tá? E eu vou pegar aqui um pouco da massa. Sempre muito importante sovar bem, pra não dar nenhuma rachadura. Principalmente porque essa massa tá bem firme, então eu tenho que sovar pra ter cuidado pra não rachar. Eu vou fazer um rolinho pra colocar aqui na massa, pra ele ir bem lá no pé. Então eu aperto bem e vou tirando o excesso. Ó. Tirei o excesso, agora eu vou tirar do molde, ó, fica bem gordinho. Eu vou fazer a outra perna, eu tinha feito uma perna antes, mas ficou muito magrinha, porque eu coloquei pouca massa. Então eu vou fazer de novo. Vou colocar mais massa, fazer ela ficar bem gordinha. Pra ela ficar bem gordinha, você deixa um pouquinho mais de massa, tá? A primeira eu tinha feito com menos massa, ó. Ficou bem gordinha. E aí eu vou colocar aqui. E se você deixar secar o tronco de um dia pro outro, você pode pressionar aqui sobre a perna na hora de colar. Como esse tronquinho ainda não tá completamente duro, né? Eu fiz ele há pouco tempo. Eu venho aqui com o boleador redondo, dou uma pressionada no meio e vou pegar um pouco de cola, só cuidado para não misturar o pincel da cola com o pincel do óleo. Eu vou colocar aqui o tronquinho. Então, eu vou fazer todo esse processo de colar as perninhas e vou deixar lá secando um pouquinho. E depois eu volto para fazer a fralda. Para fazer a fralda, eu abri aqui a massa branca. Então, eu passo um pouco de óleo na mesa. Abro a massa, já abri aqui um pouquinho. Não precisa deixar ela muito fina, mas também não deixa grossa. Vou usar um cortador quadrado de 2 centímetros. E aí eu gosto de já cortar alguns, né? Eu não corto muitos, porque se tiver calor vai secar rápido e eu preciso usar essa massa com ela ainda molinha. E aí eu venho aqui, vou tirar a rebarba. Opa. E vou cortar aqui no meio, da ponta à outra, desse jeito. E vão ficar 2 triângulos. Então, eu venho aqui, eu vou dar uma puxadinha aqui assim, ó. Pra ele caber melhor. E eu vou colocar aqui, ó. Com a pontinha pra baixo. E as 2 pontinhas pro laterais pra fazer a fraldinha. E aí, eu venho aqui na parte de trás e completo. E aí, se precisar, ó, dá uma puxadinha aqui pra pontinha alcançar a outra. E aqui você fecha embaixo, vem com a gravatinha, marca as laterais pra fazer tanto a dobrinha, né, do tecido, quanto pra juntar essas 2 pontas. E agora eu vou deixar secar de um dia pro outro, porque ele precisa ficar firme, mas durinho, pra gente colocar a cabeça
porque se eu colocar a cabeça agora, antes dele ficar firme, o corpinho vai ficar caindo pra frente. E também tem a questão do encolhimento da massa, né? Mesmo passando cola, tudo bonitinho, se eu colocar a cabecinha agora, quando encolher, o palito vai aparecer. E também fica melhor. Eu vou colocar os bracinhos também no dia seguinte. Não vai ficar pegando aqui o pezinho, então eu prefiro que esteja todo mais firme, para não ter nenhum problema com o encolhimento e ficar todo tortinho, tá? Então, é preciso sim ter esse espaço aí de tempo. Eu vou deixar secar de um dia pro outro, então. Vamos fazer a cabecinha, passar um pouquinho de óleo aqui no molde. Eu dei uma sovadinha já na massa, eu gosto de fazer assim uma coxinha. E aí, eu insiro a massa aqui, vou apertando e tirando o excesso. É importante você apertar bem aqui nas laterais e no meio, para pegar bem os detalhes do narizinho, tá? E eu também não vou deixar muito raso aqui, eu vou deixar ele com uma quantidadezinha assim, ó, saindo pra fora do molde. Não precisa deixar muito, tá? Vou deixar um pouquinho para que a cabeça fique bem gordinha, bem redondinha. Então, a cabeça fica assim, ó, já tem as orelhas. E eu vou fazer os olhinhos com esses olhinhos aqui, que são olhinhos resinados. Ele vem aqui na cartela e já são adesivos, então ele tem uma colinha já. Porém, é interessante você usar enquanto a massa ainda está fresca, tá? Então, quando eu tô fazendo uma quantidade grande de lembrancinhas, eu faço 5 cabeças e já vou aplicando os olhinhos depois, para que a massa não fique muito seca, tá? Então, eu já vou colocando aqui os olhinhos. Tenha cuidado com a distância entre um olho e outro e a altura, para não ficar um mais alto que o outro. Então, primeiro, eu só posiciono, e aí eu ponho aqui na plaquinha de EVA. Venho com, você pode usar uma estequinha assim de ponta arredondada. Não vai usar nem o palito de dente, nem uma esteca assim, com a ponta muito fina, porque pode estragar o olhinho, tá? Então, usa uma arredondada assim. Esses olhinhos, ó, eu vou dar uma apertadinha de leve. Eu vou apertando aos poucos e vou vendo se tá certinho. Dá pra ajeitar aqui também a altura, apertando. E esses olhinhos eu vou estar revendendo também no site, tá bom? Junto com os moldes. Fazer o kit e separado também. Então, eu dou uma apertadinha. É importante você dar essa apertadinha, porque quando o molde ele vai secando, ele pode dar uma estufadinha no olhinho. Então, você vê se você quer apertar mais ou menos. Fica a seu critério, mas é interessante dar uma apertadinha que ficou um acabamento bem natural. Olha que legal que fica. Ficou um acabamento super bacana, tá? Eu gostei bastante do resultado. Então, eu venho aqui, passo um pouco de cola branca no palito e vou colar. Olha, eu insiro o palito bem aqui no finalzinho, ó, da cabeça. Aqui. Agora eu vou fazer os braços. Eu já fiz um aqui pra adiantar. Passar um pouquinho de óleo. Faço sempre um rolinho assim. E aí eu insiro aqui no molde. Eu vou fazer primeiro a parte dos dedos. Então, eu arrumo bem aqui a parte dos dedos. E vou puxando aqui, ó, pro braço. E vou tirando o excesso. Deixa ela bem gordinha também. Ó. E fica assim. Ficou uma sujeirinha aqui, já limpo. Tá? Fiz os dois braços. Vou passar um pouco de cola. É importante sempre você passar cola, porque o biscuit, ele, quando seca, desgruda, tá? Ele descola aqui.
Eu vou colocar um pezinho, uma mãozinha aqui no pé. Mas aí fica a critério de você, se você quiser colocar aqui assim, ó. Como eu sempre faço com o bebê herói, também você pode fazer. Eu vou fazer algumas posições diferentes. Então, vou dar uma dobradinha aqui no braço. Vou colar aqui. E ponho a mãozinha aqui. Opa, acho que saiu um pouquinho do foco. E eu vou dobrar aqui esse bracinho e essa mãozinha eu vou pôr no rosto. Mas também fica aí a seu critério. Aqui, como eu vou colocar a chupeta, eu vou colocar bem aqui no cantinho, pra não atrapalhar a hora que eu colocar a chupeta. E eu vou deixar secar de um dia pro outro. Ó, a diferença de cor é porque quando a massa tá fresca, ela é mais clara. Quando ela seca, ela escurece, tá? Por isso que tá essa diferença de cor. Então, não se assuste. Eu vou esperar secar de um dia pro outro essa peça, a cabecinha, vou deixar secar bem. E no dia seguinte eu faço a sobrancelha, chupeta e cabelo. Eu vou fazer agora os cílios. Essa daqui eu vou fazer menina. Então, eu vou usar a canetinha preta, a ponta fina. Se você não tiver canetinha, você pode usar o pincel. Um pincel fininho assim. Mas dá um pouquinho mais de trabalho, você precisa ter mais precisão. A canetinha é bem mais prática, né? E aí, eu já deixei secar de um dia pro outro. Até passou um pouquinho, na verdade, de um dia. E a sobrancelha, eu vou fazer ela mais fininha, que é menininha. E se você for fazer o menino, não precisa fazer os cílios, né? Aqui, no caso, eu vou fazer ele com cabelo clarinho. Então, eu vou usar a caneta, o lado mais grosso, a ponta grossa, para fazer a sobrancelha do menino. Agora eu vou fazer a chupeta. Vou usar aqui a massa branca. A chupeta fica no mesmo molde da cabeça, tá? Então, eu vou colocar a massa aqui. Ó, por mais que a massa esteja molinha, é importante você passar a cola aqui na boquinha dela, ou dele, né? Pra que ela fique coladinha, porque senão quando secar ela vai descolar, tá bom? Então, é bom passar sempre a cola. Passar um pouquinho de cola pra colar a bolinha. E aí você pode fazer colorido, né? Do jeito que o cliente pedir. Mas essa cliente aqui pediu pra fazer tudo branquinho. Então, chupetinha branca. Que assim, tá bom? Eu vou abrir a massa branca pra encapar o pote. Então, eu vou passar um pouco de óleo aqui na mesa. E vou passar também no rolinho. E eu já dei uma sovada na massa. Eu vou dar uma achatada pra facilitar na hora de abrir. E eu vou abrir ela com cerca de 1 centímetro de espessura. Então, ela tem que ficar bem grossa, tá? Pra poder dar o efeito de nuvem no pote. Então, eu vou abrindo dessa maneira, ó. Deixando ela toda por igual. Eu vou tirando da mesa pra não grudar, que mesmo com o óleo, ela gruda se você deixar direto, né? Então, vai tirando e vai mexendo nela pra deixar ela toda nivelada, né? Não ficar um lado mais grosso e o outro mais fino. Então, abri cerca de 1 centímetro de espessura. Vou pegar aqui esse cortador redondo de 7 centímetros. Eu tô usando o pote de geleinha, que a tampa tem cerca de 4 centímetros, então tem que ser um cortador maiorzinho pra pegar toda a volta dele e ainda sobrar. Então, eu vou cortar aqui, ó.
Ó, a espessura bem grossinha, 1 centímetro, tá? Vou cortar aqui mais um já. E eu venho aqui com a cola, ó. Eu abri desse lado, né? Eu vou passar a cola do lado que ficou virado pra mesa enquanto eu abria. Que é o lado que fica mais com marquinha e tal. E o lado que eu passei o rolo tá mais liso. Então, eu passei a cola. Vou colocar aqui o potinho, a tampa do potinho bem no meio. E vou empurrar essa massa pra dentro da tampa. Com cuidado para que fique bem no centro a tampinha, tá? Pra não faltar massa nas laterais. Empurrei, agora eu venho aqui, ó, desse lado e vou sem apertar, viu? Só vai girando, sem fazer muita força, para que a massa vá ficando igual. E agora eu vou apertar aqui pra dentro. Não aperta com muita força, senão depois, na hora de tirar essa rebarba, vai ficar difícil, porque vai entrar muito pra dentro do pote, tá? Da tampa. Deixa assim, ó, coberta essa parte. Depois, no dia seguinte, a gente vai tirar esse excesso. Mas é importante deixar assim, porque se não deixar assim, quando a massa secar, ela vai subir e vai aparecer pedaços da tampa. Então, a gente vem aqui e dá mais uma alisadinha. Como é nuvem, ela não precisa ficar toda redondinha, certinha, né? Pode ficar uma parte um pouquinho mais gordinha, meio tortinha assim, porque as nuvens, elas não são perfeitinhas, redondinhas. Então, eu venho aqui com o dedo, ou se você preferir, você pode vir aqui com um rolinho gordinho, até um cabo do pincel, ó, e marca pra gente fazer as marquinhas da nuvem, tá? Não marca muito perto um do outro, marca algumas em cima também, ó. Faz umas marcações assim. E aí vem aqui com a gravatinha e faz umas marquinhas também, tipo uns Vzinhos, uns Ys, umas marquinhas de dobra da nuvem, tá? Então, assim, ó. E aí, eu já vou colar o bonequinho, nosso anjinho, na tampa, enquanto ela ainda tá fresquinha, tá? Pra que ele fique bem coladinho e dê o aspecto de que ele afundou um pouquinho na nuvem. Então, é importante você colar já enquanto tá mole. Então, eu venho aqui, ó, e vou empurrar um pouquinho ele. Não empurra muito, senão, tipo, a mãozinha vai ficar embaixo da massa, né? Não vai ficar legal. Dá uma leve empurradinha. E aí, vai ficar assim. E eu vou deixar secar de um dia pro outro. Ou você já pode fazer o cabelinho também, você decide se você já quer fazer o cabelinho, já quer fazer as asinhas. Mas como tá molinho, pra não ficar mexendo muito e não marcar, eu prefiro deixar secar de um dia pro outro. Aí no dia seguinte eu tiro o excesso e dou a continuidade do processo aqui, das asinhas e do cabelinho. Eu esqueci de mostrar como tiro o excesso do pote, mas eu vou mostrar nesse aqui, que é o mesmo processo, tá? Você vem com uma esteca, uma maiorzinha assim, ó, ainda tá mole, eu deixei secar de um dia pro outro, com essa parte pra baixo, né? Então, essa parte aqui tá bem molinha, ó. Aí, você tira esse excesso daqui de dentro. Se ficar ainda alguma sujeirinha, depois que secar, você vem e dá uma raspadinha que sai. Mas tira todo o excesso que ficar, ó, pra depois não atrapalhar na hora de fechar o pote. E esse restinho de massa que sobra, você não joga fora não, que dá pra usar, que ainda tá molinho. Aí eu venho aqui com a ponta do dedo úmida na água e aliso
E aí você pode vir aqui com um paninho, dar uma limpadinha dentro. Eu vou deixar secar com essa parte aqui pra cima, pra agora secar a parte de dentro, né? Vou deixar ele na plaquinha de EVA com essa parte pra cima, pra secar essa parte aqui. E olha o tanto que sobrou. Esse aqui foram 24 potes que eu encapei. E sobrou tudo isso aqui. Que foi esse restinho aí, essa rebarba aí que sobrou da massa da tampa, ó. Deu bastante massa ainda de sobra. E aí você reutiliza, porque ela tá bem molinha, ó. Tá vendo? Então é isso. Eu esqueci de passar o blushzinho na bochechinha da bonequinha, mas o ideal é você passar antes de pôr a chupeta, tá? No menininho eu não vou passar, mas se você quiser também fica a seu critério. Eu vou fazer primeiro o cabelinho do menininho, que é cacheado, que eu já tava fazendo aqui, então eu vou aproveitar. Vou pegar a massa, o cabelinho dele é castanho. Então eu vou pegar um pouquinho de massa, eu tô usando aqui esse molde de cabelinhos que eu vendo separadamente, tá? Ele tem o cabelo cacheado, o cabelinho partido no meio pra fazer com chuquinha ou com trancinha. Aqui tem a trancinha, aqui tem um rabinho de cavalo, aqui tem uma franjinha de lado, aqui tem uma franjinha que você usa na testa aqui, né? E tem esse aqui que é o cabelinho de bebê que eu vou usar nessa daqui. Mas primeiro eu vou fazer o cabelinho cacheado. Então eu pego um pouquinho de massa, eu passei um pouco de óleo só aqui nas pontas, ó, que são as partes um pouquinho mais difíceis de tirar. E eu coloco a massa aqui no meio e vou empurrando. Aqui é bom ter uma massa um pouquinho mais mole, tá? Pra fazer o cabelinho. E eu vou empurrando pras pontas. Ó. E ele não pode ficar muito gordinho, não. Se ficar muito gordinho, você vem aqui e tira o excesso. Eu tiro com a tesoura mesmo. Mas é bom você colocar menos massa e se precisar você vai colocando mais pra completar. Coloquei aqui, ó, ele sai assim. Essa parte mais gordinha aqui eu vou deixar pra baixo, mas aí você pode fazer a seu critério também. Eu vou passar cola. É importante passar cola, senão ele vai soltar depois que secar. Então eu vou colocar aqui, ó. E aí se o cabelinho for maior, você pode ir adaptando. Começo por baixo e vou arrumando aqui pra cima. E aí eu vou arrumando os cachinhos. Como é um menininho esse aqui, eu vou deixar o cabelinho dele mais curtinho. E aqui tá pronto com o cabelinho. Eu vou colocar dentro do potinho, eu vou colocar um terço. Então eu compro um pacotinho assim, que vem, se eu não me engano, com 7 mini terços. Acho que vem menos, vem mais, eu acho. Vou ver aqui quanto que vem. E aí eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar a tampa. E eu esqueci de mostrar como que eu fiz pra tirar aqui o excesso. Mas é só você vir com a faquinha, ó, e tirar o excesso de massa e eu guardo. E sobra um tantão. Então dá pra reutilizar, ó. Sobrou isso aqui do excesso de massa. Então sobra bastante, você pode usar porque ela fica molinha ainda, né? E aqui eu vou passar, eu vou fazer o cabelinho dela e depois eu passo o pó azul. Vou fazer o cabelinho dela, vou usar a massa preta, fazer o mesmo sistema. Faço uma bolinha achatada e vou colocar aqui. Eu vou fazer esse cabelinho aqui, que é o cabelinho de bebê. Vou pegar um pouquinho menos de massa. E aí, mesma coisa, ponho no meio e vou empurrando para as laterais. Sem deixar ficar muito gordinha. Essa daqui você pode deixar ficar bem ralinho, que fica mais natural.
Principalmente se for de bebê, bebezinho tem que ficar menos cabelinho. Ó, já fica assim. Ele fica com essa abertura no meio, a gente vai fechar. Vou passar cola. E eu vou colocar a partir da nuca. E aí, o cabelinho vai ficar de ladinho. Então, eu vou colocar até aqui. E até aqui. Ó, aqui eu fecho aquela parte que tava aberta. Fica como se tivesse partido do lado. E vou juntar aqui o cabelinho. Então, ficou assim. Pro potinho dela, eu vou usar o pozinho rosa. Mas se você quiser usar azul, ou se você não quiser usar também, não precisa. Esse é o mesmo pozinho que eu usei na bochecha. Se você não tiver, você pode usar aí uma sombra que você tiver de passar no olho mesmo, sabe? De maquiagem. E aí usar a criatividade. Então nela eu usei o rosa. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu não quero passar muito forte. Quero que fique bem suave. E nele eu vou usar o azul. Então, vou passar aqui, ó. Eu tô passando o pozinho nas partes onde eu fiz a marcação da nuvem. Onde eu marquei com o pincel e com a esteca. E aí você pode também passar contornando embaixo. E aí vai ficar assim. Então aqui o do menininho e o da menininha. Para fazer a auréola do anjinho, eu vou usar esse arame dourado. E eu vou usar meu próprio dedo para enrolar o arame e deixar ele redondinho. Se você preferir, pode usar um cabo de pincel ou alguma coisa redonda. Mas aqui eu acho prático. Deixa pelo menos 1,5 cm ou 2 de pontinho aqui pra gente enfiar na cabecinha dele. E essa parte aqui você deixa redonda. Como ele é bem molinho, eu faço com a própria mão. Então, eu vou deixar aqui, ó, uma ponta. E eu vou colocar aqui no cabelo, ó. Aproveitar que ele tá molinho. E vou colocar aqui no cabelo. Se o bebê que você estiver fazendo é carequinha, aí você tem que furar. Aí você fura com um objeto pontudo, assim, ou uma tesoura pontuda. E aí você coloca. E eu vou usar essa pluminha aqui, que é chamado de marabu. Então, eu vou cortar aqui cerca de 6 centímetros. Eu separo aqui, ó, as penas antes de cortar, pra eu não cortar essa parte aqui, né, da pena. Então, eu separo para os dois lados e corto. E aí, eu vou colar aqui nas costinhas dele. Eu vou usar a cola quente. Então, eu separo aqui, ó, um pouquinho de pelo de pena para cada lado. E deixo o meinho aqui, ó, livre, tá? E eu vou colar aqui. Então, eu vou passar um pouco de cola. Pode passar bastante, na verdade. Deixar ele bem. E cola aqui. Muito cuidado para você não queimar a sua mão, seu dedo, tá? Então, vai ficar assim. Se você achar que tá muito grande, quiser dar uma cortadinha no excesso, você pode cortar também. Então, aí você vem aqui
Essa tesoura tá meio desafinada. Eita, desamolada. Desafiada. Ela tá um pouquinho desamolada. Mas aí você usa uma tesoura mais amoladinha. E você pode cortar o excesso pra ficar menos cheio. Ou deixa bem cheinho também, né? Fica a seu critério. E o anjinho tá pronto. Eu vou só fazer a parte aqui do acabamento com a fita e com a etiqueta, que eu vou mostrar também. Eu imprimi o nome, escrevi aqui batizado, Bento e a data, né, do batizado. Nessa folha aqui, que é uma folha adesiva, ela fica transparente, então eu cortei. Eu imprimi na impressora normal, essa folha eu compro na Calunga aqui em São Paulo. E eu vou deixar o modelo tudo direitinho na descrição do vídeo pra você ver o código. Porque tem umas que são cortadas e tem umas que são inteiras, essa daqui é inteira. Então, ó, ela vem assim, você tira o adesivo, essa parte transparente é adesiva. E eu vou colar aqui no pote. E agora eu vou usar a fita de cetim azul pra finalizar o potinho. E aí eu venho aqui, meço ao redor do pote. Vou cortar deixando uma sobra. E vou usar a cola quente pra colar essa fita. Sempre com muito cuidado para não colar o dedo. Vou passar um pouquinho dentro primeiro. Um pouquinho chatinho colar isso aqui. E aí, pra finalizar, eu uso esse lacinho aqui, que já vem pronto. E finalizo. E aí tá pronto. Você pode fazer do jeito que você quiser, se quiser fazer de outras cores, ou dependendo de como a cliente pedir. Né? A minha cliente pediu ele todo de branquinho e o detalhe do lacinho azul, tá? Então tá pronto. Ficou super fofo.